Olá, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bora iniciar mais uma live hoje. Para quem não me conhece ainda, então eu sou a Marina, sou fisioterapeuta e na live de hoje eu vou convidar a Laura, psicóloga, para comentar com vocês um pouquinho sobre a maternidade de mães atípicas, né? Lembrando que a gente está no mês de abril e no mês de abril é, é, é tido então como o mês da consciência sobre o autismo, né? E também sobre as outras alterações neurodivergentes, tá? Então vamos lá, vamos esperar só a Laura entrar aqui na nossa live. Eba! Oi! Olá, deixa eu virar minha câmera. Agora Deu sim. certo! Eba! Então, seja bem-vinda, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Ai, que bom ver você, menina. Nossa, fazia tanto tempo que a gente queria fazer essa live. Tudo bem, Marina? Você me ouve bem? Como é que tá a internet, a conexão? Nossa, tá ótimo, tá muito bom. Aham, tá bom o áudio, tá bom a imagem, tá bem legal. Um Ai, que prazer te bacana. conhecer, coisa boa, vibe boa. Que coisa boa. Não, e a melhor coisa é a gente poder se conhecer assim, fazendo uma live e com um objetivo bacana, né? De acolher muitas mães de crianças atípicas ou até adultos atípicos também, né? Enfim, então antes da gente começar a nossa live, eu queria, né, é, enfim, receber todo mundo, que todo mundo seja bem-vindo, me apresentar um pouquinho rapidinho aí para quem não me conhece ainda. Então, meu nome é Marina, eu sou fisioterapeuta, e hoje estou com a convidada Laura, que é psicóloga, isso, e psicoterapeuta, que também Sim. atende, já teve um trabalho com mães, né, atípicas, que foi bem bacana, e aí que a gente acabou tendo essa ideia de fazer a nossa live. Então, se você quiser comentar um pouquinho com o pessoal do teu trabalho, da tua área de atuação dentro da psicologia, então, fique à vontade. Então, primeiramente, a todas as mulheres também, homens, todas, todos, todos. Eu sou Laura dos Reis, psicoterapeuta clínica, tenho formação em psicologia, como a Marina trouxe, e hoje eu trabalho como psicoterapeuta porque eu trago possibilidade de técnicas integrativas. Já trabalhei em uma equipe lá na Prefeitura de Porto Seguro, cuidando de quem cuida, então a gente Ah, cuidava dos servidores, né, das uhum, servidoras, e no início da minha carreira, logo que eu me formei, eu trabalhei com famílias de crianças no espectro autista. Então, eu acompanhava famílias, crianças, mães. E no consultório a gente sempre tem essa demanda, né? De cuidar de quem cuida. Então, hoje no consultório, que é o meu foco, atendo muitas mulheres que cuidam, muitas, muitas. Hoje mesmo estava com mulheres que cuidam, passei minha tarde atendendo. Sempre tem mulheres que cuidam ou de mãe, ou de pai, ou de filhos no espectro uhum, autista, filho com síndrome de Down. sim. Enfim, é uma realidade, né, Marina? Como a gente conversou hoje, mulheres, principalmente mulheres que cuidam muito, né? Que estão sempre dedicando a própria vida ao cuidado do outro, da outra, da família. Uhum, uhum. Aí é aquilo que a gente comentou inicialmente, né? Que a gente vive um momento em que a profissão do cuidado está sendo cada vez mais necessária, né, para a sociedade. Mas ao mesmo tempo tem eu acredito que ainda tem uma romantização do cuidado
que precisa ser quebrada, porque não é muito romântico você cuidar, porque quando você cuida, você está abrindo mão da tua vida, né? Por exemplo, eu trabalho na parte da fisioterapia geriátrica, então eu atendo bastante idosos na parte motora. E por mais que o meu trabalho seja rapidinho, assim, 1 hora em cada paciente, mas o desgaste, às vezes, de você cuidar do idoso é um pouco mais desgastante também. Acredito que seja talvez um pouco bem mais leve do que nem se compara ao cuidado de uma mãe atípica, né? Mas eu posso dizer, como fisioterapeuta, que está mais do que na hora da gente parar de romantizar esse cuidado, achando que é simplesmente um dom feminino e que tem que e que é assim mesmo, né? E que não deve ser valorizado, não deve ter dado uma atenção para essas mulheres, né? Então, por exemplo, muitas cuidadoras de idosos também, eu vejo que elas passam pela mesma questão das mães cuidadoras, que é esse isolamento social. Então, eu vejo muitas cuidadoras de idosos e mães cuidadoras que não têm vida, não têm vida social, não podem ter amizades, e tanto as filhas cuidadoras de idosos, né, as filhas que assumem o papel de cuidadoras dos seus pais idosos, como as mães cuidadoras das crianças atípicas, é como se, quando elas se permitem cuidar delas, a sociedade entende isso como um crime, né? Como você está cuidando de você? Como que você vai viajar? Como que você vai deixar seus pais idosos sozinhos? Como é que você vai deixar seus filhos sozinhos? Que tipo de mãe, que tipo de filha você está sendo? Só que ninguém lembra que essas mulheres são mulheres, e nem mesmo elas. Às vezes a gente vê, né, que elas acabam muitas vezes esquecendo, porque delas se colocam como úteis, a utilidade, e não quem elas são, o que elas gostam. Então aí a gente vê que é super importante o trabalho de vocês, né, na psicologia, utilizando as terapias, né, a psicoterapia, mas digo, é importante ter a abordagem de um psicólogo. Eu acho que tem que ter, independente da forma terapêutica que ele aborda, mas eu acho muito importante esse apoio de um psicólogo, que é um profissional, né? Eu digo que é especializado para isso, para dar essa rede de apoio e auxiliar essa mãe, essa filha cuidadora, né, a proporcionar o autocuidado novamente, né? Sim, exatamente. E vou até comentar algo aqui da minha família, que minha mãe é cuidadora também. Mas antes eu queria dar boa noite aqui para Elis, que trouxe boa noite, né? E gostaria de saber o nome de quem está aqui nesse encontro com a gente. Se vocês são cuidadoras, eu não consigo ver aqui quem está participando, Uhum. mas eu sei que tem umas 4 pessoas aqui acompanhando a gente. Então, se vocês puderem colocar aqui, né? Se vocês são cuidadoras, dar um oi aqui pra gente, contar um pouquinho como vocês estão hoje, como vocês estão se sentindo, como que tá a rotina, o dia de vocês hoje. E aí, enquanto elas trazem, eu ia comentar que essa semana, Marina, eu estava conversando com a minha mãe. Minha mãe cuida da minha avó em tempo integral. E ela estava falando exatamente isso que você trouxe, a dificuldade que ela tem hoje para encontrar, às vezes, uma amiga, que na verdade não tem como. Aí tem que levar minha avó, tem que, né, ir no horário que minha avó pode ir, que minha avó tem Alzheimer. Então é todo um remanejamento da sua vida mesmo. Você entrega a sua vida para cuidar de, né, de uma outra pessoa, seja sua mãe, sua filha, seu filho. Então é intenso. Por isso que a gente precisa falar sobre isso, como você trouxe, desromantizar, olhar para possibilidades reais, assim, o que é possível hoje, e é tudo que a gente vai falar aqui, o que é possível dentro da minha vida, dentro da minha rotina de autocuidado. E aí a gente não quer trazer um olhar de autocobrança, né? Trazer assim essa urgência do tem que se cuidar para ontem, tem que fazer tudo. Não. É aos poucos, é dentro do, né, do possível, dentro da sua rotina, o que é possível hoje. Mesmo que seja assim, passinho de formiguinha, que parece que não vai fazer diferença, vai fazer. Um mínimo de autocuidado que é possível hoje já é o bastante, é o suficiente. Essa ideia, eu trabalho muito com essa ideia de olhar com amor, sabe? Olhar com amor para a minha realidade hoje, para o que é possível. O que não é possível a gente vai deixar para outro momento. E aí percebe que vai trazendo até um relaxamento para o corpo, né? Se a gente for pensar em cortisol, vai produzir menos cortisol, porque você vai estar mais relaxada, você vai estar com os ombros um pouco menos tensos, o seu corpo vai estar mais tranquilo. Então é pensar nisso que é muito importante, mas com um olhar de amor e não de cobrança, de punição. Exatamente.
isso de você falar do autocuidado nas pequenas coisas, né? Eu estava vendo uma live de mães, eu achei fantástico, assim, uma live de mães, mães atípicas, né? E elas falaram o seguinte, que a maior dificuldade delas, depois que elas se descobriram mães atípicas de crianças, né, com TEA e outras alterações, né? Então, a principal dificuldade delas é o autocuidado, no sentido de transferir, né, no caso, muitas vezes para comida, aquilo que elas não conseguem proporcionar para elas mesmas. Então, muitas relataram isso, essa transferência para comida. Então, como se a comida fosse uma descarga, né, de estresse, enfim, né? Então, elas acabavam se perdendo na comida como uma forma de fuga, uma forma de se desestressar, mas aí acabava se prejudicando com a alteração da alimentação. Então, se essas mães começarem a cuidar mais da alimentação, já é um autocuidado. Né? Então, cuidar da própria alimentação, cuidar das atividades do dia a dia, beber bastante água, enfim, às vezes não tem como sair de casa para ir para uma academia, compra uma bike ergométrica, deixa em casa, mas tenha um momento para você, né? Porque precisa descarregar essa adrenalina também, porque eu vi várias lives também sobre temas de estresse de mães atípicas, então aí você imagina o nível de sobrecarga que elas vivem, né? Por causa da cobrança e tudo mais. Então é como você falou, assim, o autocuidado nas pequenas coisas do dia a dia já é um grande começo, né? Sim, e daqui a pouquinho a gente listou algumas pequenas ideias de hábitos saudáveis para trazer aqui para vocês, né? E aí, quando você fala da comida, acaba sendo um reforçador, né? Como eu não posso sair para arejar, eu vou pedir uma pizza, eu vou fazer uma massa, eu vou comer um doce, porque o doce ele traz esse reforço, né? Esse bem-estar a curto prazo. Infelizmente acaba que traz outros prejuízos que são gigantes, né? O fígado, gordura no fígado, obesidade, dentre outros malefícios. Eu não sei, Você viu ali? Cola que falou aqui, como é o seu nome? Ela não falou o nome, ela só falou que é mãe do Mateus, que é autista e presente de Deus. Ah, e olha só, ela já traz a questão da ansiedade, então vamos olhar um pouquinho para isso hoje. E pensar em novos hábitos, novas formas de lidar com essa ansiedade, para descontar menos na comida. Ótimo. Então, veja como realmente é comum, né? A gente vê. Eu assisti essa live e falei, gente, eu vou precisar, porque realmente faz todo sentido. Porque é a transferência para a comida, né? Aquilo talvez do autoabandono, né? De muitas mães se autoabandonarem para cuidar do filho atípico, né? Enfim, então acaba indo para esse desconto, né? Essa descarga na comida. Então, mudar a alimentação, né, já é um grande passo Já, dentro do processo terapêutico. já é um cuidado, e é do básico, as atividades de vida diária básicas, né, que a gente fala, que é cuidar do seu sono, comer bem, ver como estão as suas taxas, entender como está, né, a parte da hidratação do seu corpo. Isso é o autocuidado, assim, essencial, né? É a base para que mudanças maiores aos poucos aconteçam. Marina, eu vou citar dois estudos bem rapidinho, porque a ideia aqui, eu acredito que a nossa ideia é pensar mais em prática, né? Em mudanças na prática, no dia a dia. Mas eu acho importante citar bem rapidinho dois estudos. Uma pesquisa lá da Associação de Psicologia Americana traz o seguinte, que cuidadores e cuidadoras têm um risco muito maior de desenvolver estresse crônico, ansiedade e depressão. E já alguém aqui, a Jaque, né? Acredito que foi a Jaque, já falou da ansiedade. E lá a Harvard, há 5 anos atrás, trouxe que cuidadoras que negligenciam o próprio bem-estar, que é o que você falou, entregam a vida ali 24 horas para quem está sendo cuidado, tendem a ter uma piora da imunidade, inclusive. Então a parte física fica sobrecarregada, a imunidade cai, existe um desgaste emocional e existe um maior índice de ansiedade, de depressão, de estresse. Então, o que a gente tem que pensar aqui? Eu acredito que assim, o nosso foco hoje aqui com vocês, mulheres,
é pensarmos em mudanças práticas para que a gente crie novas redes neurais no cérebro e que isso se prolongue na vida de vocês. Por isso que eu falei lá no começo de começar assim pequenininho, né? O que é possível. Teve uma palestra que eu fiz que eu estava falando desses hábitos diários, básicos, com mães do CEAME, que é um centro de cuidados de famílias atípicas lá em Porto Seguro. E aí eu trouxe a importância do exercício físico, mesmo que sejam 5 minutos por dia. Sim. Coisinha básica. E aí teve uma mãe que me perguntou, mas Laura, 5 minutos? Não, mas ela ficou um pouco indignada. Ela falou, você acha que 5 minutos vai dar resultado? E aí o que a gente conversou foi o seguinte, vai dar resultado, porque você vai começar a fazer, vai começar a liberar hormônios, vai começar a se sentir bem, vai ter aquele preparo, né? Vou colocar minha roupa, vou sair para caminhar 5 minutos mesmo. Se não dá, porque ela falou, 5 minutos cabe na minha rotina. Se eu for caminhar 5 a 10 minutos, dá para eu ir. Sim. Eu falei, então é isso. Tá resolvido. 5 a 10 minutos de caminhada diário. E aí, com o tempo, você vai conseguindo mudança, você vai conseguindo se sentir melhor. Aí esse tempo vai aumentar um dia que outro, tem dia que você não vai, tem dia que você já vai querer ficar mais tempo caminhando. E isso vai criando essas novas redes neurais no seu cérebro. Então, quando a gente pensa com esse olhar da neurociência, não é exatamente ir lá, morrer na academia, ficar 1 hora por dia. É você criar um hábito, né? Criar um hábito pequenininho, mas saudável. Vários pequenos hábitos. E aí você vai tendo uma qualidade de vida maior, vai mudando o seu estilo de vida, e isso vai te acompanhar para o resto dos seus dias. Essa a grande ideia dessa mudança de hábitos focando no autocuidado. Uhum. E até, olha que interessante, até falando de autocuidado, mudanças de hábito de vida, é uma questão que sempre vem em tona, né? Que as mães atípicas relatam. Mas aonde que eu vou conseguir isso se eu não tiver recurso financeiro, né? Enfim, que a gente sabe que nem todas as mães podem ir para uma academia enfim, e gastar, né? Mas aí, sabe o que que eu lembrei? Hoje, inclusive, apareceu, na hora que eu estava atendendo um dos pacientinhos idosos, que eu fui atender em home care, aí eu vi um programinha da manhã, não lembro agora qual dos programinhas, mas enfim, aí apareceu sobre as terapias integrativas pelo SUS. Aí eu lembrei das mães atípicas na hora, porque dentro das terapias integrativas tem roda de conversa com psicólogos, com terapeutas, tem grupos no caso de fisioterapia, pega parte da ortopedia, acupuntura também, né? Então tem as terapias integrativas, terapias complementares hoje em dia até pelo SUS. Então, a questão também não é o custo disso. Então, porque a gente sabe que, infelizmente, tem mães que não têm condições, né, de pagar, mas aí entra o SUS, né, as unidades de saúde e os grupos terapêuticos também. E essa busca, né? O que eu sugiro sempre no consultório é com as clientes. Inclusive a Jandira está aqui. Boa noite, Jandira. A Jandira é uma mulher maravilhosa que trabalha na inclusão, que Ai, que é tia legal. de uma criança autista, é um mulherão. E aí o que eu sugiro para as clientes no consultório é que a gente pense assim, um baúzinho de ferramentas, sabe? Eu vou abrir um meu baú de ferramentas e vou pensar o que eu posso fazer que vai me nutrir, que vai me fazer bem, que vai me trazer bem-estar no dia a dia, dentro desse meu possível. Então, às vezes é o que você falou, procurar no SUS, lá em Porto Seguro, o SUS ele tem a auriculoterapia, tem algumas possibilidades Isso, de terapias sim, sim, sim. integrativas que ajudam, né, que vão complementando. Ah, mas eu não consigo me marcar, não tenho tempo. Então, como você falou, será que dá para fazer 5 minutos de alguma atividade em casa, algum exercício físico em casa? Tomar um banho relaxante, deixar assim aqui 5 minutinhos ali a criança e né, ir para um momento de autocuidado, colocar uma música que eu gosto, às vezes enquanto eu faço uma comida, ouvir alguém que me faz bem. São pequenos hábitos e a gente vai preenchendo esse baú com possibilidades de vida para essa mulher que cuida, para esse homem que cuida, para que a gente não fique só focando a nossa vida ali no cuidado, que demanda muito, né? A Jaqueline trouxe aqui, acredito que não foi à toa a questão das crises de ansiedade, Sim, porque demanda, é estressante. muito. E aí envolve também, de novo, né, aquilo que eu comento que a gente tem que, além de desromantizar esse cuidado, eu acho que também tem que desfeminilizar um pouco, porque senão acaba que as mulheres, por serem mulheres e mães,
Aí tem aquela cobrança maior ainda que o cuidado é algo feminino, então é só essa mãe que vai assumir esse papel sozinha. E eu vejo que tem muitas mães atípicas que acabam se anulando totalmente em função desse filho, porque aí é como se elas também assumissem aquele papel de salvadora, né? De querer salvar aquela criança e entender que a partir do momento em que ela se tornou mãe, então esse se resumiu à identidade dela, por ser uma coisa feminina, o cuidado. Então é importante ela tirar essa sobrecarga e sim, por que não pedir ajuda para o pai? Né? O pai atípico também. Então, é importante ela também tirar esse momento para ela e pedir sim auxílio do pai naquele momento, né? Porque a gente sabe que a maioria das famílias, quando tem a participação do pai, aí é bem dividido o papel. Então, a mãe atípica ela acaba assumindo o papel do cuidado e o pai atípico esse papel de patriarca, né? Para poder dar uma condição de vida. Então, a gente vê que a maioria dos casais acabam tendo que assumir essa decisão. Mas, então, é importante esse pai, né, esse pai atípico também participar nesse cuidado, né, quando a mãe precisar descansar. Então, é importante a mãe também tirar um pouco essa carga de salvadora, né? É entender que você está fazendo o seu máximo possível, que não é perfeito, não, nunca vai ser perfeito. Eu acredito que é tirar também essa carga da perfeição, né? Essa Perfeição. cobrança de tem que ser tudo certinho, tudo. Às vezes não vai, às vezes vai atrasar um remédio, infelizmente. Às vezes você não vai conseguir naquele dia na fisioterapia, não, às vezes não vai conseguir levar a criança ali numa fono. E Uhum, tá tudo bem, tá tudo realmente uhum, bem, porque a gente alivia um pouquinho esse estresse e essa ansiedade, traz calma, né, para o corpo físico. Entende? Você estava falando, estava pensando nas ordens da constelação familiar. Que quando a gente pensa na constelação familiar, a gente entende que é um grande sistema a família, né? Então, essas pessoas, elas precisam estar bem para que a família esteja bem. Para que a família esteja saudável, é importante que a mãe também esteja saudável. uhum, Pensando em crianças típicas e crianças atípicas, neurodivergentes. uhum. Então, se a mãe está bem, ela vai passar isso para a família, para o filho, para o esposo, para todo mundo, e o esposo também estando bem e passa isso, a criança. Então, percebe que é um grande sistema. Né? Não é focar na criança, porque a criança realmente precisa de cuidados, nesse idoso, muitas vezes com Alzheimer, né? Com alguma necessidade especial também, mas é entender que eu também preciso estar bem, eu também preciso estar, e não é minimamente bem, é estar bem, é estar com essas necessidades básicas atendidas, entender como que estão os meus exames, como eu estou, como está a minha saúde física também, as minhas taxas hormonais. E aí a família não é assim perfeito, né? Eu tô falando aqui de algo ideal, não é ideal, né? A gente tem que sair dessas idealizações, mas é entender que quanto mais harmonia nesse sistema familiar, quanto mais harmonia entre mãe e pai nas relações, melhor também essa criança vai se sentir a nível psíquico, a nível emocional. Por isso é importante que eu busque também, enquanto cuidadora, esse bem-estar. Porque se, por exemplo, eu sei manejar a minha ansiedade, eu tenho assim um mínimo manejo que às vezes vai sair, às vezes eu vou me descontrolar, às vezes eu posso gritar, a raiva pode sair do controle, a tristeza. Mas se eu tenho um manejo, se eu sei manejar, o que acontece? A criança também vai aprendendo através de modelação, a criança também vai sendo modelada nos seus comportamentos. Isso vai trazendo momentos de calma para a família, momentos de paz, momentos de bem-estar. Então faz toda a diferença que eu tenha, para além do autocuidado, esse autoconhecimento, entender os meus momentos. Talvez aí as mulheres entenderem também o ciclo, né? Quando é que eu fico muito estressada, quando eu fico mais tranquila no meu ciclo menstrual. Percebe que tem muito de autoconhecimento também. E isso é algo que é para a vida, né? A gente vai construindo, vai melhorando, mas é a vida inteira Nossa, entendendo sobre mim, entendendo, né, quais são as minhas reações, o que me tira do sério, o que me faz bem, o que me faz mal. E a gente vai construindo uma família mais harmonizada, mais saudável, dentro do possível. Você acha que é sempre bom lembrar, dentro do possível, uhum. porque não, Nossa. não existe perfeição.
Não. E aí eu achei até uma das lives que eu assisti de mães atípicas, né? Eu achei muito interessante porque a autora da live, ela falou assim que quando ela colocou o título da live delas, ela até não, inicialmente não gostou desse título porque ela pensou, nossa, que coisa mais pesada, né? Mas depois que ela viu que o que ela colocou como título, as outras mães se identificaram de uma forma que elas disseram é exatamente assim que eu me sinto. Como que é o título que ela colocou? Me perdi de mim. Por assumir o papel de mãe atípica. Me perdi de mim. Né? Então, quando eu vi esse relato dessas mães, eu pensei, gente, por isso que eu digo, não dá pra gente romantizar o cuidado, porque a pessoa se anula, né? Então, me perdi de mim, no caso, que é uma característica da maternidade atípica, como elas dizem, é o impacto que essa maternidade teve, no sentido de quem sou eu? Eu me resumi à mãe atípica, né? Porque a maioria acabou abandonando as profissões, né? Como elas disseram na live, muitas mulheres não têm nem marido para ter rede de apoio. E aí? Né? Então, com quem elas podem contar? É sempre com elas mesmas. Então, elas acabam se perdendo delas mesmas para assumir o papel de mãe cuidadora, de mãe atípica. Então, uma delas até relatou que teve uma vez que ela se sentiu culpada por cuidar dela, porque aí ela foi na academia, foi fazer as atividades e viu outra mãe que, em vez de perguntar, em vez de falar, nossa, que bom que você tá aqui e tal, simplesmente questionou, ué, você deixou tua filha com quem? Teu filho com quem? E a Gui? Entende? Então, esse relato dessas mães, me perdi de mim, isso eu achei assim muito forte. E aí a gente vê a importância da rede de apoio. E dessa rede de apoio, não só da família, a rede de apoio externa, por exemplo, estrutura familiar, né? Estrutura financeira, que muitas mães atípicas não têm estrutura financeira. As mães atípicas que têm estrutura financeira ajuda, facilita um pouco. Não deixa de ser, não deixam de estar perdidas delas mesmas, mas pelo menos elas têm uma estrutura melhor, né? Estrutura emocional. Então, se elas não fazem terapia, se elas não procuram um psicólogo, né, para auxiliar, independente da abordagem que utilize, mas um psicólogo que auxilie, que dê as orientações da forma correta. Se precisar até, muitas vezes, sim, de psiquiatra, porque tem casos que as mães têm uma sobrecarga emocional tão pesada que elas precisam de um medicamento, né? Um antidepressivo, um ansiolítico, então precisa de uma rede de apoio. Mas e aí, como que ela vai conseguir manter, né? Estrutura familiar, financeira, emocional, acesso às terapias, porque a criança ele vai precisar ter acessos, né, a TO, físio, fono, enfim, psico e toda a equipe multi por todo o processo de crescimento da infância. E quando essa criança cresce e se torna adolescente e adulto, onde vai essa rede de suporte? Porque a criança ela não vai curar. E esse pai, essa mãe vai envelhecer também. E quem vai dar essa rede de apoio futuramente? Quando esses filhos autistas se tornarem adultos? Numa sociedade que a gente entende que a gente vale pela nossa utilidade. Então, se você não é útil, você é descartado. E aí, como é que essa mãe vai ter uma rede de apoio no decorrer da vida dela? Sendo que ela nunca vai poder abandonar esse papel, né? Então, ela precisa de uma rede de apoio e a gente vê que, infelizmente, apesar do nosso país ter avançado muito em relação às políticas públicas, ainda falta muitas políticas públicas para dar suporte para essas mães, mesmo depois que esses filhos crescem, né? Porque quem elas vão recorrer? Né? As terapias já não entram. Eu acredito que até onde eu sei, quando a, a, né, a criança, né, enfim, já se torna maior, eu não sei se ela continua tendo alguns acessos a algumas terapias, né? TO, fono, não sei como que é isso.
né? Enfim, essa parte eu não acompanho. Mas eu sei que uma das coisas que a gente vê que essas mães fazem é correr contra o tempo, né? Elas correm contra o tempo todo. E a própria implementação atualmente das políticas que já existem já é muito falha, né? Então, realmente, quando você pensa no adulto, na adulta típica, isso causa mais tensão, mais estresse para essas mães, pais, cuidadores. E aí, pegando tudo isso que você trouxe, percebe que é uma sobrecarga gigante mesmo na mente, na vida dessas mães, né? Não é um pontinho, não. É multifatorial, são muitos fatores que se unem e aí tem que realmente haver uma busca por esse cuidado da saúde mental. Porque se você, né, mãe que está aqui, cuidadora que está aqui acompanhando a gente, não está cuidando da sua saúde mental, essas questões elas vão crescendo, vão virando monstros na nossa mente. E aí parece que tem uma hora que o sistema dá pane, né? Que a mente para e fala, não, peraí. E aí gera uma crise de ansiedade, gera uma crise de pânico, de fobia, enfim. Aí a gente cai nos transtornos mentais, que são gigantes e vários. Então, ir cuidando dentro do possível da minha saúde mental, né? Não posso pagar uma terapia, tentar grupos pelo SUS, individual pelo SUS, buscar atendimento social, buscar participar de redes, né, socialmente, aqui nas redes sociais, redes de apoio, grupos, lives, encontros, mas é se fortalecer, sabe? Não deixar esse fortalecimento para depois, dentro do possível, buscar esse fortalecimento interno. Porque senão tem uma hora que a mente dá tilt. Tudo que a Marina falou aqui, vocês viram que já vai criando uma preocupação, que são muitos fatores que preocupam, que angustiam, que provavelmente tiram o sono dessa família. Então, buscar dentro do possível, eu vejo assim que é essencial. E aí, pensando no que você traz, que você trouxe um pouquinho ali de autoconhecimento na sua fala, né, de entender mais sobre mim, porque eu não existo mais nessa relação, muitas vezes eu deixo de existir nessa relação de cuidado. Então, o que eu proponho aqui para quem está com a gente agora é pensar um pouquinho sobre autoconhecimento do básico, assim, autoconhecimento do básico hoje, o que eu faço na minha rotina que me faz bem, que nutre a minha vida? Às vezes é tomar um café, às vezes é olhar o céu, às vezes é colocar o pé no chão, pensar um pouquinho sobre esse autoconhecimento do básico que já faz toda a diferença. Outro questionamento que é muito rico para essas cuidadoras, mães, familiares quais nãos eu preciso começar a falar para que exista mais tempo na minha rotina? A gente precisa aprender a falar não, Marina. Como vocês, mães, cuidadores, todos com a gente, têm essa entrega, têm já esse ímpeto de salvar, de cuidar, vocês querem cuidar de todo mundo, né? Então chega uma vizinha para desabafar em casa, eu vou ouvir. Aí me liga um parente para desabafar um problema, eu vou ouvir. Aí chega uma criança na minha casa, eu vou fazer pipoca, eu vou fazer um bolo. E aí a vida vai virando uma entrega para o outro infinita e sem fim. Então é pensar quais não eu preciso começar a falar no meu dia a dia para liberar espaço. Não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque eu preciso de espaço para olhar para mim. Então é entender que talvez essa vizinha possa esperar um pouquinho. E aí você vai ter que falar com educação, mas falar, vizinha, agora eu não vou poder. Vamos combinar outro dia? Vamos combinar daqui um mês? Vamos combinar daqui 15 dias? Ou, irmã, agora eu não posso te ouvir. Gostaria muito de te ouvir, mas eu não posso. Escreve seu problema, conversa com outra pessoa que agora não dá para mim. É se empoderar nesse não, porque isso vai trazer espaço para sua vida. E aí, trazendo espaço, você consegue pensar. Ao invés de ouvir a vizinha, o que você vai fazer? Colocar uma música que você gosta e tomar um banho relaxante. Isso já vai trazer fortalecimento interno para continuar cuidando do seu bem precioso. Então, é pensar nessas pequenas formas de autoconhecimento. Você vê que é do básico, né, Marina? São coisas, assim, básicas, mas que vão trazer muita saúde. É receber ajuda, se abrir para receber ajuda. Então, se alguém fala, posso ficar o dia inteiro com seu filho? Ai, que delícia. Então, eu fico o dia inteiro que hoje eu vou fazer algo que eu quero. Porque normalmente a gente fica, mas vou ficar o dia inteiro, mas não vai dar trabalho, então eu vou ter que arrumar toda a comida. Ai, mas tem que dar os remédios. É aceitar. Aceitar as ajudas que chegam e se abrir para isso também, para essa rede de apoio que a Marina falou, né? É buscar e fortalecer a rede de apoio. E quando ela aparece, é aceitar. Aceitar mesmo
culpa presente, que muitas vezes vai ter culpa, vai ter, eu vou deixar meu filho a tarde inteira com alguém para ir fazer algo, fazer minha unha, fazer, né, cabelo, vai deixar, porque isso vai ser muito bom para todo mundo. Então, são pequenininhas, que na verdade são grandiosas, na verdade, formas de trabalhar o autoconhecimento e o autocuidado que fortalecem. E aí esse fortalecimento vai vir para a família, vai vir para a sociedade, inclusive, vai inspirar outras mães que cuidam, que vão falar: a Jaqueline está fazendo algo diferente ali, parece que ela está melhor. O que que ela está fazendo? Acho que eu posso fazer também. Acho que isso pode me fazer bem. E aí vai criando uma rede de mulheres que cuidam e também se cuidam e também reconhecem a sua própria existência e também reconhecem que merecem ser vistas, ser amadas, receber amor. Porque como você trouxe, Marina, tem muitas mães que realmente assumem sozinhas o cuidado, né? Assumem o lar sozinhas, que o pai não está presente, não auxilia de nenhuma forma, e aí fica mais pesado ainda. Então é entender que realmente é necessário se cuidar, mas é muito importante me cuidar. E aí a gente vai pensar em estratégias. É claro que cada vida é única, cada família é única, mas assim, dentro da minha realidade, quais estratégias são possíveis hoje? E pensar estrategicamente mesmo. O que que é possível disso tudo que eu estou ouvindo? Será que tem algo que cabe? Ou não tem nada? Se não tem nada que cabe, o que que eu vou pensar a partir de agora para fazer caber na minha rotina gestos de autocuidado, de autoconhecimento, de autoamor? A gente começar a se bater menos e se amar mais, né? Relaxar os ombros, respirar com um pouquinho mais de calma e trazer amor, né? Eu mereço, eu sou merecedora de uma vida um pouco mais calma, um pouco mais plena, um pouquinho mais leve que seja. E é possível, é do pequenininho é possível. Se a gente pensar em coisas grandiosas, realmente fica difícil, às vezes até assustador, né? Pensar em grandes mudanças, às vezes você assusta e paralisa, o corpo para. Mas se a gente pensa em pequenas mudanças, dá, bem do pequenininho dá. 5 minutinhos aqui fazendo um momento de autocuidado, um banho mais calmo, um momento de respiração, contemplar a natureza, beber mais água, tentar dormir um pouco mais cedo, sair do celular. Tem pequenos movimentos que são possíveis na nossa rotina, que às vezes a gente acaba não valorizando o pequeno. E aí fica pensando naquela vida ideal que não existe. Exatamente. Aham. Nossa, falou tudo. É exatamente isso. E daí vem a autocobrança que a gente vê que essas mães carregam, né? Porque, infelizmente, a sociedade já cobra delas, mas aí elas se cobram mais ainda em ser, como você falou, né? A, a, a mãe que não pode errar, a mãe que não pode, no sentido, às vezes, não deu tempo de levar o filho para fisioterapia, não tem problema. Não deu tempo de levar para TO, não tem problema. Vai estar ali no outro dia, do mesmo jeito, né? Então, não se cobrar tanto essa perfeição, né? Vocês, como mães, vocês estão fazendo o melhor que vocês podem. E é isso. Então, vocês merecem também esse momento de autocuidado e de diminuir a autocobrança também, né? Super, super importante. Ou seja, no caso, se reencontrar, né? Esse momento de reencontro, o que você acha? Isso, é perfeito, é exatamente isso. Me reencontrar, até me olhar no espelho, né? Eu gosto muito das práticas com espelho. Se olhar no espelho, se reconhecer enquanto mulher, né? Se eu sou mulher, se eu sou homem, também me reconhecer enquanto homem. Mas quem eu sou, né? Quais são as minhas marcas aqui que eu posso valorizar? Às vezes marcas de envelhecimento também, mas que vieram com muito aprendizado, reconhecer o meu corpo. Porque muitas vezes a gente pega o espelho e olha e só usa para ver o que é ruim, né? Ah, porque tem espinha, porque tem isso aqui que tem que melhorar, tem isso aqui, mas tem gordura acumulada, tem estria, tem celulite. Não, olhar para essas marcas também de uma outra forma, de um outro viés, né? Entender os aprendizados que vieram, tudo que foi construído com essas marcas, tudo que eu já aprendi, toda a sabedoria que eu carrego, porque mulheres que cuidam têm muita sabedoria, praticam muita tolerância, muita paciência, são mulheres que têm muito para ensinar para a sociedade mesmo como um todo. Então você tem
muita beleza, né? Uma mãe que cuida tem muita beleza. Tem uma prática que eu gosto muito de propor assim enquanto reflexão, que é, se eu fosse falar com uma amiga, como eu falo comigo, como é que essa amiga iria se sentir? Será que essa amiga ia se sentir bem? Então, como que está o meu diálogo interno? É outra reflexão assim, muito importante. Como eu estou falando comigo mesma? Será que eu estou, né, aqui me batendo o tempo todo, me cobrando, me julgando, não tá bom, tá ruim? Ou eu estou trazendo amor, eu estou falando para mim, não, tá tudo bem. Eu fiz o meu possível. Amanhã é um novo dia. Vão dormir que isso vai passar, tudo passa. Então, como está a qualidade desse diálogo interno? Porque a partir daí a gente também vê muitas mudanças. Isso para todos nós, todas nós, mas pensando em quem cuida, é o que você falou, tem muita cobrança, né? A sociedade cobra muito, as mulheres se cobram muito. Então, é diminuir essa cobrança e entender. Eu faço o meu possível. Eu me perdoo pelo que eu fiz que não foi legal, que eu não gostei. E eu faço o meu possível. Porque se a gente voltar lá atrás, a gente vai fazer a mesma coisa. Se tiver a mesma consciência, vai fazer a mesma coisa. Às vezes a gente olha para trás e fala, deveria ter feito diferente, mas você não ia conseguir, porque a consciência que você tinha era aquela, o nível de conhecimento que você tinha era aquele, então você ia fazer a mesma coisa. Então é olhar mais com esse ar de empatia e de autocompaixão. E aí quando a gente pensa na sociedade, que fica falando, né? Mas tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem que dar isso, tem que dar aquilo. É tentar também, dentro do seu possível, deixar essas vozes passarem, sabe? Quem é importante ouvir? Isso aqui está me falando, vem de uma pessoa que é uma pessoa que eu considero, que é uma pessoa que conhece a minha história, que é uma pessoa que realmente importa no histórico da nossa família. Se não é, é deixar falar realmente, sabe? É ter esse olhar um pouco mais, inclusive, racional. Isso aqui não vai entrar na minha família, porque isso aqui, pra gente agora, não é bem-vindo. Agora, nesse momento, não vai ajudar. E se vem de um familiar, né? De alguém que é uma pessoa querida, uma pessoa amada, talvez tirar um momento para conversar e explicar e expor, né? Olha, falando desse jeito, você mais atrapalha do que ajuda. Então, será que você pode remanejar a forma de falar comigo? Ótimo. Pensar melhor nas palavras que você usa, né? E aí ter essa comunicação não violenta, que normalmente a gente entra na mesma ali sintonia, né? E aí a pessoa fala: você está cuidando errado do seu filho, você está fazendo tudo errado. Aí você começa também a gritar e aí vira uma bagunça, uma confusão. Então é Opa. talvez, né? Respira, os participantes especial. Cadê? Respira, deixa passar. Ai, Assim. Eu ai, tenho que fazer. Tá bom. Então, é assim, os críticos de quem eu amo, eu respiro, deixo essa crítica passar e depois chamo para o diálogo, chamo para a conversa. Olha, não foi legal, não me fez bem, me entristeceu, me trouxe raiva. Como que a gente pode melhorar esse diálogo? Eu sei que você quer ajudar, mas desse jeito não está ajudando, está atrapalhando. E aí tem muito da comunicação, né, Marina? Que é um outro ponto muito importante para essas mães que cuidam, mulheres que cuidam, é entender que a gente precisa comunicar os desagrados, comunicar os limites dessa família, né? Os limites, inclusive, das intervenções. Tem opiniões que eu não quero, que não, às vezes até são bem-vindas, mas no momento eu tô tão estressada, eu tô com tanta coisa de demanda com esse filho, com essa mãe que eu cuido, que não vai ajudar uma opinião. Então é saber colocar esse limite e trazer, né? Olha, agora não vou poder te ouvir, agora essa opinião não é bem-vinda, mas se você estiver disposto, daqui a um tempo a gente conversa novamente. E aí trazendo esses limites de uma forma delimitada, né? Usar a comunicação de forma mais assertiva. uhum, É essencial para quem cuida, essencial. sim. Que estabelecer limite também, né? Super, super importante. Pedir ajuda, não é errado pedir ajuda. Enfim, estabelecer rotina também, né? Entender até no caso da criança com autismo, né? Que essa questão da rotina também muitas vezes não dá para levar muito a sério, porque eles têm a própria rotina deles, então muitas vezes a família vai ter que se adaptar junto com a rotina da criança. Então, tudo é uma mudança, né? Enfim, então são coisas que, como você falou, quando antes de ser mãe de uma criança com uma criança, enfim, que tenha o aspecto autista, enfim, os pais pensam de uma forma e depois eles acabam se moldando, né, pela criança. Então,
Então, os pais acabam mudando a forma de ver e viver a vida. Isso é fantástico. A gente vê assim, como eles falam, né, que eles acabam vendo o mundo de uma forma bem diferente de como eles vinham antes. Então, também é um aprendizado, né, para os pais, para toda a família. Então, quando tem essa rede de apoio, quando tem essa união, né, dos pais, aí fica muito mais fácil de conseguir essas adaptações, né? Inclusive, a Jaqueline falou aqui que o marido cuida do filho, né? E é um pai fantástico, ajudou bastante o filho. Olha só que bonito. Sim. E a Jaque também é atípica, depois sofreu muito preconceito. Sim. Meu filho passe. Eu só já atendi mãe, inclusive, no espectro, com um filho no espectro autista. A Jaque também trouxe que o acompanhamento psicológico fez muito bem, ajudou muito. Que bom, Jaque. E a Rafa, que coisa linda. É realmente buscar entender, como a Jaque trouxe aqui, né? Que ela fez o acompanhamento e se sentiu melhor. E aí, a partir dessa fala, a gente entende que o autocuidado não é luxo, o autocuidado não é egoísmo. O autocuidado é básico. É básico para que a gente se mantenha com saúde, mantenha dias com altos e baixos, que é normal, mas para que a gente não vá adoecendo, entrando num buraco sem fim de adoecimentos. Então, é como a aeromoça fala, né? A gente coloca a comissária de bordo, a gente coloca a nossa máscara e aí coloca do outro. E é isso, né? Eu vou me cuidar e aí eu consigo cuidar do outro melhor. Eu consigo ter mais entrega, mais presença, quando eu também estou sendo cuidada. Uhum. Nossa, isso é muito importante. Não sei se o pessoal quer perguntar alguma coisa, querem, né? O que a Rede comentou? A Regiane falou que precisa de cuidado para cuidar. Exato, Regiane. É exatamente Exato. isso. Então é isso, né? Não é luxo, não é essencial, essencial mesmo. Eu trouxe aqui algumas sugestões, não sei se alguém vai perguntar alguma coisa, falar algo, se vocês quiserem, fiquem à vontade. E aí eu pensei, Marina, da gente finalizar, em trazer algumas sugestões bem básicas, sabe, dentro do possível, de autocuidado. Ótimo! Pode ser? Claro, 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 claro. Pensando, então eu vou retomar para quem não estava lá no começo, que a gente pode pensar em uma caixinha de práticas e ferramentas de autocuidado. Então, quando eu penso em me cuidar, enquanto mulher, enquanto mãe de uma criança neurodivergente, atípica, eu posso pensar em uma caixinha com ferramentas de autocuidado. E aí eu vou abrir e vou pensar, olha, hoje eu uso isso aqui, hoje eu vou respirar de uma forma mais consciente. Ah, hoje eu preciso colocar os pés no chão, hoje eu preciso tomar mais água, hoje eu preciso comer melhor. Então você vai tendo essas ferramentas, esse baú bem recheado de ferramentas, porque a gente evita dessa forma muitas vezes crise de ansiedade, crise do pânico, momentos de fobia, porque você já sabe, você acorda e com um pouco ali de autoconhecimento, você já entende, nossa, hoje eu não estou muito bem, hoje eu não estou muito legal, então hoje eu não vou dar, por exemplo, suporte para essa amiga que precisa desabafar comigo durante 1 hora no telefone. Hoje eu sei que não dá para fazer isso, porque se eu fizer isso, à noite eu vou ter uma crise de ansiedade. Então a gente vai manejando os nossos dias de acordo ali com como eu estou, de acordo com essas necessidades. E aí é muito importante ter uma caixinha mesmo de ferramentas de autoconhecimento, de autocuidado. E aí eu trouxe 8 sugestões bem simples que são possíveis assim para todos nós. E aí eu vou trazer aqui para vocês. A primeira delas é 1 minuto de pausa consciente. Então, talvez antes de entrar no quarto do seu filho, da sua filha, antes de responder uma mensagem que já mexeu um pouco com você, antes de levantar da cama de manhã, ao dormir, você vai fazer 1 minuto de pausa consciente. Você vai respirar durante 1 minutinho e sentir o seu corpo. É só isso. Ótimo. Você vê que está à disposição de todo mundo, né? Porque todo mundo respira. Então, todo mundo pode fazer. E aí você vai sentir um pouquinho o seu corpo. É só sentir o corpo. É isso. É do básico mesmo. Outra possibilidade, um banho como um momento de autocuidado. Então, quando eu ligar o chuveiro, talvez eu coloque um cheirinho bom, se for possível, coloque uma música que eu gosto, se for possível.
Acendo uma vela, apago a luz, dentro do possível. O que eu posso fazer hoje num momento de banho meu como autocuidado? E aí, nesse momento, eu vou imaginar a água caindo do meu corpo, levando tudo que não me serve mais, como se fosse assim um momento seu mesmo, sabe? Sim. Eu gosto muito da ideia dos banhos de luz apagada, que aí fica aquela meia luz, você consegue relaxar, você consegue sentir água morna no seu corpo, É muito e bom. aí vai dando, né? É isso, é muito bom. E aí é um momento de refazimento, é um momento que às vezes você não conseguiu ir numa terapia, você não conseguiu ir num grupo que você queria, desabafar com uma amiga, mas o próprio banho já te dá uma. Coloca um óleo essencial de lavanda. A gente tem muitos estudos com os óleos essenciais, que são poderosíssimos. Então, usa um óleo essencial. Às vezes eu coloco, né, ali no chuveiro, pingo no travesseiro. E aí vou trazendo esse relaxamento, vou criando para mim a possibilidade de relaxar, mesmo às vezes na correria louca, maluca, com mil compromissos durante o dia. Eu vou ensinando o meu corpo a ficar mais relaxado. Ah, Outro. Pode falar, te cortei, é uma desculpa. delícia. Não, você falando aqui, eu já tô imaginando que coisa mais gostosa. É bom demais. É isso. Você vê que é simples, né? A ideia é do simples mesmo. É pequenos prazeres diários, é entender. Aí isso é com cada uma, né? Mas é entender o que me faz bem. Será que um chá quente me faz bem? Tomar um café? O que me faz bem? Ter um momento de silêncio. Oi? Uma automassagem também, né? Exatamente. Ouvir um álbum que eu quero ouvir de alguma cantora que eu não ouço há muito tempo. É assim, o que me faz bem são pequenos prazeres diários mesmo. E aí a gente pensa em prazer, não no básico, que o banho é o básico, né? Então é um momento de prazer. Ah, eu gosto muito, eu fico animada quando eu penso em tomar um café olhando para o céu. É isso. E aí esse pequeno prazer, você vai nutrir ele. Pelo menos 3 vezes por semana você vai tomar seu cafezinho colocando o pé no chão, olhando o céu. Ou você vai ver aquela sua série. Às vezes não dá tempo, né, de ver um episódio inteiro. Você vai ver 10 minutinhos da série que você gosta, ler uma página do livro que você ama, que não está conseguindo ler. Mas é o prazer, é o que te pega no prazer e não no básico. E aí esse prazer você vai nutrir ele ali durante seus dias. E aí você colocar na sua mente, né? Eu preciso fazer isso no mínimo 2 vezes por semana. Uma vez por semana, 3 vezes, dentro do possível, mas colocar, não deixar passar. Outra possibilidade linda que traz um bem-estar também físico é o diário da gratidão. É você pegar um caderno e colocar ali diariamente, uma vez por semana, criar esse hábito mesmo. Escrever o que tem aqui de bom na minha vida. Isso libera, inclusive, ocitocina para o nosso corpo, né? A gente reconhecer o que tem de bom, o que eu posso agradecer, o que tem de belezas na minha vida. Então, é esse reconhecimento, mesmo que sejam pequenas belezas. E aí, reconhecendo o seu corpo, também vai acessando bem-estar, vai acessando saúde, vai acessando uma paz interna. E aí a gente entende que a calma ela é construída, né, Marina? A calma ela não vai cair do céu. A gente tem que construir a Aham. calma. Assim, é dia a dia é ir construindo mesmo. Todo dia eu construo um pouquinho da minha calma. Eu vou nutrindo, regando, plantando essa calma. E aí ela vai acontecendo e vai ganhando espaço na minha vida. E eu vou me entendendo melhor, manejando melhor os meus momentos de dor, de dificuldade. Deixa eu ver aqui antes de continuar, que não sei se vai. A Nana Chara perguntou se vai ficar gravado, porque ela chegou agora no final. Ah, Nana fica, Chara, vai ficar gravado? fica gravado. Vai? Ah, Aham. então Legal. pronto. Vamos ver depois. E a Regiane falou que usa isso o horário do banho, à noite é o momento dela solo, porque o dia todo ela tá cuidando do filho. Olha que interessante, a Regiane já faz isso do banho. Show de bola. Regiane, conta se não faz diferença. Faz muita diferença, né? É um momento ali seu, um momento de calma mesmo, de conexão com a calma. Mais 3 sugestões. Receber elogios, dizer sim para a vida. Então, muitas vezes, e aí quem é mulher sabe, recebe um elogio e aí a gente fica dando desculpa para esse elogio, né? Ai, seu cabelo tá lindo. Ai, tá sujo. Nossa, tá oleoso. Não tá bonito. Não tá muito Sim. bonito hoje. Ah, isso é É verdade. bem assim, ai, essa roupa é linda, né? Que roupa bonita. Porque a gente recebe elogios durante os dias. Às vezes são elogios pequeninos, a gente vai recebendo, né? Ai, que roupa bonita, que óculos bonito.
Nossa, você tá, né, tá com o rosto hoje bem. E a gente vai dando desculpa. Ah, eu tô com o rosto bom? Nossa, mas eu dormi tão mal. Ah, não, essa blusa é velha, menina, é da Renner. Faz 5 anos que eu tenho essa blusa, 10, 15 anos que eu tenho. É que é bem assim que a gente... Então, é isso, a gente não sabe receber elogio e agradecer e concordar. Porque muitas vezes é isso mesmo. Você vai se olhar no espelho e falar, nossa, mas realmente meu cabelo tá bonito. Então é começar a receber esses elogios, agradecer e concordar. Porque é isso. Porque você está bonita, porque você pode receber elogios, porque você pode receber. E muitas vezes a gente. Muitas vezes não, né? Mulher, no geral, a gente não foi muito ensinada e não pratica tanto esse receber, né? Receber ajuda, receber elogio. A gente está sempre cuidando, sempre dando para o outro, sempre se preocupando com o outro. Então, é receber, mulher. Abre as portas da sua vida, do seu coração para receber. Receber elogios, receber ajudas para os cuidados com seus filhos, filhas, com idosos, muitas vezes, né? Eu não cuido de uma criança, um adolescente, mas eu cuido de um idoso. Então, é receber ajuda, receber, mesmo que vou, né, o que eu falei mais cedo, mesmo que a gente, poxa, eu recebi ajuda, tem alguém que vai ficar com a minha mãe que tem Alzheimer para eu sair ali 3 horinhas para me divertir à noite. Às vezes até tomar uma cervejinha, beber um vinho, e aí eu fico com aquela culpa, né? Mas eu vou deixar minha mãe com alguém para ir beber um vinho, vou deixar meu filho com alguém para ir me divertir? Não, não é possível. Porque isso não é coisa que mamãe faz. Mamãe tem que ficar cuidando do filho. E não, você pode, você já cuida tanto dessa criança, desse adolescente, você tem direito. E muitas vezes não é para um vinho, às vezes é para a igreja, às vezes é para outro lazer, encontrar uma amiga, tomar um café, tomar um chá da tarde, tomar um café da manhã. A gente pode, a gente merece. Então é se permitir esses pequenos prazeres. Nossa, muito... Ou Eu só ia comentar que eu lembrei que tem grupos de mães, né? Mães atípicas. Então, se puder, as mães que são atípicas se reunirem, fazerem grupos de mães atípicas, porque é tão gostoso poder desabafar com outra mãe que tem essa mesma realidade, que vivencia, que sente. Então, esse acolhimento entre mães, e que dirá se tiver um cafezinho da tarde, né? Que coisa mais gostosa. Então, quem é mãe atípica, procure sempre se reunir, se aproximar de outras mães, porque é só quem é mãe atípica que vai entender, né, a realidade, né? Então, a gente que é profissional e não é mãe atípica, a gente entende até certo ponto, né? Mas as mulheres que são mães atípicas, elas precisam dessa união, dessa força, dessa rede de apoio entre elas também, né? nossa, perfeito, perfeito, Marina, porque é a força do grupo, né? Força dessa compreensão, esse senso de pertencimento, de entender, poxa, tem alguém aqui me ouvindo que sente exatamente a mesma coisa. E aí, muito bem lembrado, que quem está aqui na live pode procurar grupos, pode começar a movimentar grupos. Mesmo que seja entre 3 mulheres no começo, né? Vamos reunir 3 mulheres para ir ali numa cafeteria. Ah, não dá para ir na cafeteria nem numa confeitaria. Vamos na casa de alguma delas, um momento que dê. Lá em Porto Seguro a gente começou esse movimento entre mulheres e aí tem um círculo lá hoje que foi crescendo de mulheres que se encontram. Uma é mãe, aí a outra é casada, a outra é solteira. E aí são mulheres que tentam conciliar a agenda. É um grupo que foi crescendo e é muito fortalecedor o momento de encontro. E você desabafa, você fala da sua vida, você é acolhida. Então, mães, se reúnam, comecem esse movimento. Que sejam 2 pessoas, depois convida mais uma. E esse grupo, em 2 anos, vai estar aí com 10 mulheres que se apoiam, que desabafam no WhatsApp, sabe? Que falam, que escutam. É sensacional, assim, maravilhoso. Maravilhoso. E aí, duas últimas colocações que eu já trouxe, mas quero reforçar, no sentido desse autocuidado, é saber os seus limites, entender quais são os seus limites e colocá-los. Porque às vezes a gente sabe o nosso limite, mas não tem coragem de colocar, porque acha que vai magoar, que vai chatear. Então a gente engole, né? Eu sei que agora eu não posso fazer um bolo para essa grande amiga que me pediu, mas ela me pediu, mas nossa, eu preciso fazer. E aí você engole ali o seu limite, ultrapassa todos os seus limites para entregar para uma outra pessoa algo que no momento você não dá conta.
Então, é reconhecer que não vai dar para salvar o mundo, reconhecer esse limite e colocar em prática. E comunicar. Olha, agora não vai dar. Ou vai dar, mas só daqui um mês, só daqui um mês e meio. E isso vai abrir espaço e vai trazer mais leveza, mais saúde para a vida de todo mundo, porque isso inspira que quando uma outra mulher, uma outra pessoa ouve a gente colocando limite com gentileza, vai falar, olha, é possível, que interessante, né? Vou começar a colocar esses limites também, porque ó, dá certo. Tá dando certo para ela, vai dar certo para mim também. E aí, além da gente cuidar da gente, a gente cuida do outro e inspira com um movimento saudável. Não um movimento de eu tenho que salvar todo mundo, eu tenho que dar conta do mundo e adoecimento. Que aí a gente continua todo mundo nesse adoecimento. Péssimo. E por último, pensar no que me nutre individualmente. Então, a neurociência está aí para falar do poder do hábito, né? Então, a gente se habituando a fazer coisas que nos nutrem, isso cresce, isso floresce a vida, nutre a vida. Então, pensar o que me nutre. E é muito individual, né? Aqui a gente não vai conseguir entender de cada uma dessas 7, 8 mulheres que estão aqui com a gente e de quem vai ver depois também, mas assim, entender o que me nutre. Para cada pessoa é um exemplo. Às vezes a Marina se nutre cantando, eu me nutro indo para a natureza. E aí, né? Como é que você adivinhou? Já é Eu assim. acho que eu vi algo de música. Você canta? Sim. Ai, mas eu não Sim. sabia se era você. Que E legal. aí, agora veio. É você. É isso, então, tá vendo, ó? Perfeito. A Marina, ela se nutre cantando. Eu já, se for cantar, vai ser uma discussão toda. Eu vou ficar, mas eu me nutro indo pra natureza. Fico me perdendo no meio dos matos, adoro. Então, assim, o que cada um sabe, o que nutre. E aí, a gente tendo consciência, o cérebro já vai processando isso, o corpo já vai se aproximando dessas possibilidades. E aí, a gente vai fazendo dentro do nosso possível. E aí retomo, não é perfeito, não é com autocobrança, não é eu preciso então mudar tudo na minha vida. Não. É bem aos pouquinhos, sabe? Vai plantando, é igual planta mesmo. Quando a gente coloca ali a sementinha, ela vai aos pouquinhos. A gente tem que ir regando, regando, vai colocando água e ela vai crescendo. E aí daqui a pouco tá uma baita árvore com 30 anos, uma árvore linda, uma árvore que floresce, que frutifica. Mas é aos pouquinhos, é como, né, a natureza ensina pra gente muito isso. Então é começar. Começar nunca é tarde para começar, para recomeçar, para mudar o que tem que ser mudado. Esse realmente é o trajeto, né, humano. A gente sempre está enquanto ser humana, mudando, recomeçando, repensando. E é isso. É a partir daqui pensa no que pode ser remanejado a nível comportamental, emocional, de rede de apoio, de autoconhecimento, autocuidado e busca, se nutre disso que te nutre para você nutrir outras pessoas. As pessoas. Ai, que bacana, menina. Nossa, menina do céu, que conversa mais rica, que live rica que a gente está fazendo hoje. Muito bom. Nossa, eu tô super feliz de você ter topado fazer essa live. E aí, eu quero propor para você, para a gente tentar fazer uma próxima live sobre meditações, né? O que você acha? Sim, porque acabou que hoje a gente não fez, né? Passou, eu nem vi essa parte, tinha uma parte de meditação. Se você quiser fazer aqui ou quiser propor algum encontro mais introspectivo no Meet, em alguma plataforma, a gente pode fazer também, você que sabe. Legal. E aí as mulheres que estão aqui podem vir, né? Eu não sei como fica melhor, como você acha que é mais legal, mas a gente pode pensar em um momento só para treinar essas práticas de autocuidado através da respiração. Tem muita coisa boa, muita coisa boa. É, treinar calma, né? Essa paz interior através da respiração. Você só precisa respirar, é só isso que você precisa. Se você respira, dá para fazer. E é incrível, muda muito a vida, muito mesmo. Uhum. Acho que vamos fazer uma próxima live sobre isso, porque eu acho que vai ser bem, bem legal. Que deve ser um momento de acolhimento também, a gente pode, né, propor isso também. Enfim, porque, nossa, senão o tempo passa muito rápido. Enfim, eu sei que tá tão Coisa, né? Pra gente gostoso com todo conversar. papo, menina do céu, eu tô assim, nossa, eu tô muito, muito, muito feliz, porque fazia muito tempo que eu queria achar alguém da área de psicologia mesmo, porque, enfim, é importante ser alguém da área para ter
esse acolhimento mais direcionado, né? Enfim, independente da abordagem que utilize, mas realmente um psicólogo terapeuta, isso é muito legal. E assim, se o pessoal quiser te procurar, para procurar você para fazer terapia, como que eles podem recorrer, como que funciona? É isso que eu ia falar. Eu ia falar duas coisas. Uma é só mandar mensagem lá no Instagram. Tem o link também na bio do Instagram certinho. Só mandar mensagem. Quero marcar uma sessão particular. Me manda mensagem que a gente marca. Tem um e-book gratuito que se chama Vida Calma. É um e-book que traz possibilidades de construção. E aí realmente é construção, é nutrir, é realmente regar essa vida mais calma. Então é um e-book gratuito, que aqui no meu Instagram tem também esse e-book, o link para ele. E tem um grupo de autocuidado e autoconhecimento. É um grupo silenciado lá no WhatsApp, que o link também está aqui no Instagram. Se alguém quiser entrar, né? Uma vez por semana eu coloco uma ferramenta de autocuidado lá e de autoconhecimento. Então é um grupo que fica silenciado e a ideia é nutrir as mulheres que estão lá. É um grupo para mulheres, com ferramentas de autoconhecimento, com isso aqui que a gente conversou. Então toda semana você recebe uma prática, uma reflexão, uma ferramenta terapêutica para desenvolver realmente o autoconhecimento, para melhorar o autocuidado e se fortalecer, né? A ideia é que a gente se fortaleça enquanto mulheres, enquanto sociedade, para que a gente tenha mais acesso à saúde, né, Marina? Uma vida mais saudável. Sim. Ai, menina, eu tô muito feliz de você ter topado fazer a live. Gente do céu, foi, nossa, bom demais, demais, demais. Bom, ponto bom e positivo, né? E, inclusive a Regiane falou aqui, que mais que ela falou? Obrigada. Ah, não, já tinha dito, né? Que faz muito bem o banho. Obrigada, Regiane. Obrigada a quem tá aqui também, né? Com a gente, que acompanhou, participou. Muito bom. Muito boa. Então, ui, a minha gatinha aqui pulando. Então, eu só quero agradecer você e para a gente continuar essa parceria aí, que eu gostei muito de já ter começado. E vamos continuar, vamos pensar numa próxima aí, um dia para fazer meditação e ter mais momentos assim de acolhimento com as mães, com as cuidadoras de idosos também, a gente pode abordar também, né, na próxima, vamos pensar alguma coisa assim, né? Mais focado, né, para cuidadores de idosos. Podemos pensar assim: seguimos, Marina, estou aqui, né? A gente marca ali no privado, conversamos. E mulheres se cuidem. Eu acredito que aqui só tem mulheres, né, agora, mas homens também que estão vendo depois, enfim. Se cuidem, cuidem da sua saúde mental, é muito importante. Saúde mental é um dos grandes pilares da vida, né? De uma vida saudável, de uma vida um pouquinho mais leve, mais integrada com a gente. É, respirar com consciência também é excelente, assim, espetacular. E aí, numa próxima live, a gente entra nesse assunto um Sim, pouquinho mais sobre a respiração vamos consciente, trocar, com gostei da práticas, né? ideia. Mais práticas. Aham. Então, ai, gente, obrigada, obrigada mesmo, muito, Boa muito noite. gratidão. Muito E obrigada vamos pensar já também. então na próxima live. Boa Então, noite. boa noite, tchau, Beijo. Foi um prazer. tchau. Obrigada. Beijo e até a próxima. Tchau. Obrigada. Até.